a definição, como conversar com meu esposo ou esposa sobre finanças sem brigar. Aí é que é o segredo. Você vai falar sobre dinheiro com sua esposa sem brigar, tá? E essa é uma das maiores dores que em uma entrevista que a gente fez relacionados a finanças. Qual seria, né, a maior dificuldade que as pessoas têm? E elas realmente têm entre elas exatamente isso. Entre elas, o casal não sabe falar sobre dinheiro. O casal não sabe, eles não têm essa união, né, unidade. Quem nunca esqueceu a carteira de propósito quando ia ao atacador com a esposa? Oh. Então, vamos começar já, vamos começando, que hoje vai ser legal. Hoje vai ser legal, a gente vai falar de bastante coisa, tá? E aí, para quem não me conhece, porque também a gente vai deixar isso gravado, meu nome é Rogério Medeiros e eu sou educador financeiro e eu tenho um projeto chamado No Vermelho Nunca Mais. Esse projeto ele ajuda pessoas a saírem, a quitarem suas dívidas e começarem a realizar seus sonhos. Ele começa com, e principalmente também para que os casais eles comecem a criar sonhos juntos, porque a maioria um dos outros dores que as pessoas têm é de não terem sonhos juntos. Então esse projeto No Vermelho Nunca Mais, ele vem para ajudar pessoas, ele vem para ajudar casais, ele vem para ajudar todos aqueles que precisam e necessitam sair das suas dívidas e realizarem seus sonhos. Os objetivos disso é realizarem seus sonhos. Um vermelho nunca mais. Então, eu já te peço aí que você já que está aqui, já que começou, você já dá aquele likezinho aí, tá? Fala, Léo. Então, já coloca aí o aviãozinho para chamar a galera, porque a gente vai passar aí uns 40 minutos. Eu vou abrir também para perguntas no final. E o mais importante disso tudo, tá, gente? Isso vai ser uma série de lives sobre o mesmo assunto, sobre finanças para casais. Mesmo que você não seja casado, tá bom? Você vai casar um dia e aí já vai estar adaptado, já vai saber exatamente tudo aquilo que você precisa saber sobre finanças. Então a gente vai falar sobre isso, vai ser um tempo maravilhoso, vai ser um tempo precioso e eu estou muito feliz. Voltamos às nossas lives, voltamos a falar sobre finanças, voltamos a ajudar pessoas, voltamos com um propósito muito bem definido, que é o projeto No Vermelho Nunca Mais. Então, quando você colocar aí, tirar uma foto, coloca aí sua hashtag No Vermelho Nunca Mais, tá bom? Deus abençoe. Vamos lá, vamos começar. Então, o nosso tema de hoje, tá? Como eu falei, vão ser mais ou menos 12 lives. E aí no final a gente vai ter um bônus muito legal que a gente está preparando. E o que é que acontece? Hoje a gente vai falar de um tema bastante complexo. Antes de começar essas sequências, então eu sugiro que você comece a anotar todas essas lives, e a gente vai deixar também todas essas lives por um tempo gravadas, para que as pessoas elas comecem realmente a entender aquilo que o seu propósito e aquilo e a realização dos seus sonhos. Então, como conversar com seu marido ou esposa sem brigar, tá? Eu não sei se você sabe, mas a maioria hoje no nosso país, existem 68 milhões de pessoas que estão endividadas, tá certo? Isso, se falar numa população relativamente trabalhadora, significa que quase 70% da população ela está endividada, ou seja, ela gerou alguma dívida de alguma forma, ou seja, de empréstimos, cartão, carro. E aí qual é a ideia de hoje daquilo que vamos falar? Vamos falar sobre 3 coisas, e aí eu vou te ensinar as 3 coisas para que você consiga resolver essas 3 dificuldades, tá? Você consiga sair dessa condição atual. E o que é que eu quero gerar hoje? Trazer uma pesquisa hoje para você que fala da seguinte coisa. Há uma fintech chamada Somos H, ok? Ela é especialista em crédito. Significa que ela tem
uma estrutura que ela só trabalha com informações de crédito. E ela identificou que, como eu falei, vejam só, desses 68 milhões de pessoas endividadas, 66% são pessoas casadas. É impressionante esse número. Ou seja, vamos dizer assim, de 68 milhões, temos mais ou menos quase 40 milhões de pessoas que são casadas e elas estão endividadas. Significa que essas pessoas, elas não conseguem, elas não sabem falar de dinheiro com o seu esposo ou sua esposa, elas não têm um planejamento definido, elas não elegem pessoas que são tesoureiras, e enfim, é exatamente isso que eu quero trazer hoje à noite para que você entenda mais sobre finanças para casais, para que você comece a ter essa noção. Ou seja, por quê? Porque esse número é tão agressivo e tão, vamos dizer assim, tão absurdo. Porque quando se entra na fase da vida de pessoas casadas, pessoas que já começam já significa que elas já trabalham, significa que elas já têm um lar, significa que o quê? Que elas querem trocar de carro, querem comprar uma casa, e o que é que elas fazem? Elas fazem isso mal planejadas. Então o que acontece? Quando acontece uma ruptura, quando acontece algo inesperado, elas começam a ficar endividadas. Já tem uma mistura aí. Vamos falar sobre isso também hoje. Então, uma das coisas que também temos que entender hoje é uma coisa chamada cumplicidade. Por quê? Porque todas as vezes que falamos sobre endividamento, falamos sobre casais, falamos sobre finanças, e eu já falei com vários casais, porque a gente também faz consultorias de finanças para casais. O que é que acontece? Muitas vezes o marido não sabe quanto a esposa ganha, a esposa não sabe quanto o marido ganha. Significa que não há cumplicidade entre o casal, não há harmonia entre o casal. Então imagina se você ganha o seu dinheiro, ela ganha o dinheiro dela, e cada um por si. Significa que às vezes, vamos dizer assim, é o velho haha. Você pega essas contas, eu pago, você pega essas outras contas, eu pago, e tá tudo certo. Mas esse é um dos grandes erros. Porque os casais, eles fazem isso? Simplesmente porque ele não tem um objetivo definido, eles não têm um objetivo em comum, eles não têm algo que conecte os dois e faça com que esses dois comecem a sonhar juntos, a trabalhar juntos, a fazer coisas juntos, a criarem objetivos juntos, criarem sonhos juntos. Então, essa falta de cumplicidade é um dos maiores fatores que geram essa briga entre casais, porque quando cada um vai falar um dinheiro, começa o quê? Começa simplesmente uma coisa chamada acusação. Então começa a dizer, mas a culpa é sua, mas a culpa é dele. Então, em uma dessas minhas mentorias, o que a pessoa dizia, né? Ele comprou um notebook. Então, o que acontece? Eu não sei nem quanto é que ele ganha. E aí ele chegou em casa com um notebook novinho e comprou. E eu aqui economizando dinheiro, né? E eu economizando um dinheirinho pra gente viajar, pra gente fazer outra coisa. E ele foi lá e comprou um computador e dividiu em 14 vezes. Olha o que é falta de cumplicidade, olha o que é falta de objetivo. Isso gerou uma confusão dentro da casa desse casal, que você não tem noção. Outra situação que eu vejo em casais, o que acontece? Eu estava também estava dando uma consultoria. Então nessa consultoria eu perguntava o que é que você pode fazer para melhorar a sua conversa dentro do seu relacionamento, dentro do sobre finanças. A pessoa falava, ele tem que fazer mais dinheiro. Ele tem que fazer mais dinheiro. Então o que é que isso quer dizer? Quer dizer que a pessoa tirava a sua responsabilidade e passava para o seu marido ou sua esposa. E ao mesmo tempo, a outra pessoa dizia, eu já trabalho 12, 14 horas por dia, como é que eu posso trazer mais recursos para casa? Como é que eu vou fazer?
significa que, infelizmente, eles não tinham um propósito em comum, tá? Então, assim, e aí eles foram se endividando, e às vezes, infelizmente, a gente não pode até ajudar o quanto gostaria de ajudar, tá? E isso é o que eu falo para que vocês entendam o que é a falta de cumplicidade, ou seja, o que a falta de cumplicidade gera em relação a essas discordâncias financeiras entre o casal, ok? A falta também, com essas discordâncias, vem uma coisa chamada falta de objetivo. A falta de objetivo é o que eu chamo de a fotografia ideal, tá? Se você não tem uma fotografia ideal na sua vida, se você não tem uma fotografia ideal no seu casamento, se você não tem uma fotografia ideal para a sua vida financeira, significa que você está perdido. Exatamente, significa que você está perdido. Por quê? Porque o dinheiro vai entrar na sua mão e vai sair da mesma forma que ele entrou. O dinheiro vai ser não vai ser nenhuma manobra de ferramenta de realização de desejo. Ele só vai ser algo que vai simplesmente andar sua mão. Ele não vai realizar seus sonhos. Ele pode realizar até um sonho pequeno, mas não vai realizar o sonho do casal. Então imagina você agora nesse momento que você começa a pensar fotografia com a gente, exatamente. Então Rafa, começa a pensar aí essa questão assim de fotografia ideal. Cara, começa a pensar exatamente aquilo que você queria para sua vida, na sua vida como casal para daqui a 10 anos. Começa a visualizar aquilo, todos os seus desejos, os seus sonhos, tá? E quando a gente faz isso, é muito massa, é muito interessante, por quê? Porque você projeta isso lá na frente e isso acontece, ok? E quando quando você começa a fazer esse tipo de coisa, é tão gratificante, é tão realizador que você começa a pensar em outras coisas. E aí eu vou usar o exemplo aqui também de outras pessoas que eles quando se casaram, eles tinham poucas coisas e aí eles diziam assim, não, vamos morar num apartamento pequeno. Então olha o que é uma fotografia ideal, olha o que é a realização de uma fotografia ideal. Antes deles se casarem, eles que poderiam morar num apartamento de 2 quartos, vamos dizer assim, em um bairro melhor, ou mais próximo, mais central, alguma coisa assim, ou um apartamento melhor. E só que foi que eles optaram? Eles optaram por um apartamento de quê? De 3 quartos, simplesmente para que um desses quartos servissem para hospedagem de missionários. E isso é uma fotografia ideal. Isso é uma fotografia que os dois têm o mesmo objetivo, os dois têm o mesmo sonho, os dois têm o mesmo alinhamento e faz com que o que? Mesmo que eles poderiam morar em um lugar melhor, ou morar, ou economizar, ou guardar recurso, significa que essa fotografia ideal que eles viram, que eles olharam e disseram assim, poxa, eu quero receber na minha casa missionários, eu quero receber pessoas que falem de Jesus, eu quero ter essa harmonia. E o que me deixou mais feliz foi ver durante essa semana que a casa desse casal estava cheia de missionários. Então, isso é uma fotografia ideal. Isso é vamos dizer assim, um objetivo a curto prazo. Então, o que é que acontece? Você vamos dizer assim, você se restringe, né, de algumas satisfações ou algumas conquistas ou algumas, vamos dizer assim, algumas regalias, nome certo, para que o seu objetivo final ele seja desenvolvido. Fotografia ideal. Fotografia ideal. Qual é a sua fotografia daqui a 10 anos? Esse casal, né, a fotografia dele ideal foi de 1 ano atrás. Qual é a fotografia ideal desse casal agora, daqui para os próximos 5 anos, ou 6 anos, ou 10 anos? O que é que eles querem realizar? Começa a desenhar começa a desenhar, porque quando você coloca isso realmente no papel, tá? E isso torna as coisas mais interessantes. Então, não é que os desejos se realizam, não, isso não tem nada místico, tá? Isso tem a ver com realização de sonhos, com projetações, com planejar os seus sonhos, ok? Isso não tem nada a ver com misticismo, então não tem nada a ver com isso, tem a ver com você
planejar os seus sonhos e dizer assim, eu quero que isso aqui aconteça na minha vida e eu quero que aconteça dessa forma, porque simplesmente com você fazendo um planejamento detalhado significa que você vai realizá-lo, ok? E isso só uma introdução que a gente vai falar hoje, tá? Então, e por fim, o terceiro tópico que vamos falar é a falta de um tesoureiro, o que significa que a falta de um tesoureiro é um dos grandes problemas da falta de comunicação de um casal. Por quê? Porque a falta de um tesoureiro significa que essa pessoa, ela não vai, né, vamos dizer assim, o casal, na verdade, ele não vai saber quanto gasta, saber quanto ganha, saber quanto é a conta, porque cada um vai pagar de uma forma, de um jeito, cada um vai dizer o jeito como é que é o dinheiro, e isso traz com o quê? Voltamos à falta de realização, ou seja, que você precisa ter, pega aí o caderno, isso aí a gente vai e isso são assuntos, tá, Rafa? Vou até abrir mão aqui, vou até soltar um spoiler, dizendo que o quê? Eu vou falar uma live só sobre fotografia ideal, como você coloca a sua fotografia ideal para a sua vida. Então vai ser muito massa, vai ser muito interessante com o que a gente vai fazer durante esse tempo, né? Essas lives que a gente vai fazer semanalmente, ok? Então, o que é que acontece? Que o quê? Como a falta de comunicação entre o casal pode afetar a sua vida ou a vida das pessoas que estão ao seu redor. Eu vou falar da minha vida. A minha vida, né, como o melhor exemplo daquilo que eu posso falar é daquilo que eu vou viver, daquilo que eu vivo e daquilo tudo que eu passei. Ou seja, eu passei por uma condição que era a seguinte, que minha mãe conseguiu comprar 2 apartamentos economizando dinheiro. Meu pai conseguiu acumular muita dívida. O que é que eu quero dizer com isso? São meus pais, pessoas que eu amo de todo o coração. Porém, eles nunca conseguiram conversar sobre finanças, eles nunca conseguiram criar objetivos, eles nunca conseguiram criar uma comunicação satisfatória para falar sobre finanças pessoais. O que é que significa? Minha mãe construiu o objetivo dela e meu pai não construiu nada. O que é que eles faziam? Cada um tinha o seu dinheiro e cada um corria atrás daquilo que ele queria. Minha mãe, por sua vez, muito muito segura, precária de jeito nenhum, muito segura. O que é que ela fez? Ela economizava todo o dinheiro, economizava tudo, né, e fazia com que o meu pai gastasse bastante. Então, eu vivi 2 mundos muito distantes em relação a finanças. Eu vivi sempre com minha mãe muito preocupada com aquilo que a gente ia consumir durante o mês, e eu vi muito meu pai muito descansado, meu pai muito gastador em relação a isso. E o que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que as coisas elas devem ser balanceadas. Por isso que a falta de comunicação, e eu fico imaginando, meu Deus do céu, se lá atrás minha mãe e meu pai conseguissem conversar sobre finanças, sobre orçamento, imagina como é que já está a minha vida, né? Eu não ia estar aqui, eu acho que eu ia estar no iate, pagando a de playboy, mas é sério, não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que a vida, não é que a vida poderia ser mais fácil, mas assim, que poderia ter se construído e ter se colocado, vamos dizer assim, muito mais oportunidades na minha vida e na vida do meu irmão. Mas o que é que acontece? Essa herança veio para mim. Então eu fui acostumado a nunca conversar sobre dinheiro. Isso aconteceu comigo e com Clarissa. A gente passou muitos anos sem falar sobre dinheiro. Então, o que é que acontece? Não havia comunicação, não havia realização de projetos. Eu chegava em casa com um carro, né, eu disse, eu comprei, troquei o carro. Quando vi, já tinha trocado o carro. Então, ela por sua vez comprava as coisas para casa, eu não comprava nada para casa.
Então ela pegava o dinheiro dela e comprava, eu quero comprar uma cama, eu quero comprar uma mesa, eu quero comprar uma... A única coisa que eu comprava era carro e televisão. Então, e o som ambiente da casa, né? Então, e quando a gente comprou um apartamento, a reforma, a gente rachou, vamos dizer, dividimos a reforma, mas o dinheiro da reforma eu controlava. Até porque era pagamento semanal, pedreiro e tal, essas coisas. E eu sempre tive mais tempo, vamos dizer assim, tempo mais disponível do que Clarissa, então aí eu comprava. Enfim, essa é outra história. Então o que eu quero dizer com isso? Cada um vivia seu mundo, cada um vivia sua vida. E tem a hora que era muito, muito doido, porque tem a hora que Clarissa tinha dinheiro guardado e eu não tinha nada. E tem a hora que eu tinha dinheiro guardado e ela não tinha nada. Vê que loucura. Né? E a gente queria viajar, não podia, queria fazer alguma coisa, não podia, né? E é muito ruim você ver dessa forma, né? Então hoje em dia a gente sempre conversa sobre dinheiro, a gente fala sobre dinheiro, a gente fala muito sobre realização de projetos. Então tudo que a gente vai fazer, tudo aquilo que a gente vai comprar, a gente decide junto, né? Então eu só compro algo. E muitas vezes algumas pessoas podem dizer, você é mandado pela sua mulher, você só compra as coisas se sua mulher deixar. Não, eu tenho um acordo com ela, certo? Eu compro tudo e qualquer coisa, eu falo, cara, isso eu vou comprar. E muitas vezes ela fala, não. Ela fala, não compra agora, Rogério, não dá, não é o momento, não vão comprar. E por incrível que pareça, tem caixa para comprar, tem dinheiro para comprar, mas ela fala, não, segura, não vamos comprar isso agora. E aí eu não compro. E tem vezes que ela fala assim, olha a pergunta que ela faz, como é que tá o caixa da gente? Como é que tá a nossa vida financeira? Como é que tá o nosso saldo financeiro? Olha só, claro. Tá, isso aqui, tem isso aqui para receber, aqui fulano vai me pagar tal, fulano também tem aquele seu dinheiro para receber e tal. Eu disse, então ela faz, então dá. E muitas vezes, o que também que ela faz? Eu quero comprar um beliche. Eu quero comprar um beliche, a gente comprou agora faz um mês, eu acho que faz um mês. A gente comprou um beliche para os meninos, né? E porque aqui a cama era uma cama e tinha outra de puxar. E aí a gente preferiu comprar o beliche, até porque o quarto ficar mais espaçoso para eles. Então o que acontece? Ela fez um orçamento, eu não fiz o orçamento, ela só disse, o beliche é isso aqui, custa tanto, e vendi tantas vezes, entrega tanto. Eu perguntei, tem frete? Não, tem, então dá pra gente comprar? Eu fiz, claro, dá para segurar uns 5 dias, 6 dias, porque tava virando um mês, ia entrar outra renda, ia entrar outro dinheiro, dá para segurar uns 2 meses? 2 meses não, uns 5 dias? Então dá. Então aí seguramos e pegamos e compramos. Então essa sintonia que eu quero dizer entre o casal para falar de dinheiro, isso isso deve ser comum na vida das pessoas, só que hoje não é. Hoje não é comum você falar sobre dos seus desejos, dos desejos dela, dos seus desejos, aquilo que você quer. Então, tudo tem que ser muito bem conversado e muito bem explicado e muito bem planejado. E as pessoas, elas não fazem isso, tá? Então, o que é que eu quero falar agora também? Vamos adiantando. Vamos agora entrar, tá, nas condições que os casais brigam muito e eu vou falar todas essas condições que eu vou falar aqui, né? Fala, Jadson, como é que você tá, queridão? Um abração para você, hein? Então, todas essas condições que eu vou falar aqui, elas são verdadeiras, por quê? Porque aconteceram com a minha vida, tá? Com a minha e da Clarissa. Então, em relação aos tipos de dívidas, as que são mais, vamos dizer assim, as que pesam mais na vida de um casal, é chamado uma coisa cartão de crédito. O cartão de crédito, ele pode ser uma bênção ou uma maldição na sua vida. E às vezes a gente fala assim, esses termos, né? Por quê? Porque se você souber utilizar o cartão de crédito, ele torna para você uma ferramenta muito boa. Uma ferramenta que você pode trocar, você pode ganhar bônus, você pode ganhar prêmios. Você não tem lugar, dependendo de quanto você gasta, você não paga nem a anuidade desse cartão. Enfim, mas se você também não souber utilizar, ele pode ser para você uma forca.
Por quê? Porque o endividamento dessas pessoas que eu falei, desses 66% dos casais, desses casais que são um total de 40 milhões de brasileiros, 78% dessas pessoas, elas estão endividadas por conta de cartão de crédito. Olha que louco. 18% são em relação a carnês. 11% são em referente a financiamento de veículos. Ou seja, simplesmente é a pessoa quer gerar o que? O bem-estar dela, né, sem planejar direito. É muita loucura isso. Então, a gente sabe que o cartão de crédito está perdendo um pouco de espaço por conta do quê? Por conta dos juros abusivos. As pessoas estão começando a entender isso. Então, essas modalidades de cartão de crédito, elas estão realmente diminuindo, tá? Então, e aí agora eu vou falar um pouco do perigo, né, da falta de cumplicidade, o que gera isso na vida do casal, para começarem a discutir. Primeiro, são o quê? São os empréstimos online. Então, quando você faz empréstimos online, é aquele empréstimo mais fácil que você pode fazer, que você está passando no seu Instagram, aí tá falando crédito online, aí você vai lá e clica, você não consulta o seu marido ou sua esposa, porque você quer comprar algo novo, quer fazer alguma surpresa, e aí quando você faz esse crédito online. E aí, como eu falei também, outro ponto de discussão entre casal é o uso de cartão de crédito. Um terceiro ponto entre a falta de cumplicidade do casal sabe o quê? Chamado compras desnecessárias. O que são compras desnecessárias? São aquelas compras que você realmente não está precisando, e aí você vai e faz essa compra. Simplesmente você está passando no shopping, olha lá uma calça da Guess da Diesel, vou botar da Guess, que nem tem loja aqui. Uma calça da Diesel de R$800, você fala, eu quero uma calça jeans. Passou lá o cartãozão e comprou sua calça, mas isso é uma compra totalmente desnecessária. Por quê? Porque você pode comprar outros tipos de calça muito mais barata, enfim. Então você às vezes pensa, né, só em você, e o que acontece? Você gera essas compras desnecessárias, não conversando com o seu esposo ou sua esposa. Então, outra coisa que há uma grande discussão, e cada item desse, daqui a pouquinho, daqui até o final dessa live, eu vou explicar como você fazer para restaurar tudo isso, para que você consiga não brigar mais com seu marido ou com sua esposa. Até o final, fica aí que a gente vai falar sobre isso, tá? E se você tá aí, ok? Aperta aí o aviãozinho, chama aí alguém, que daqui a pouco a gente vai começar a esquentar aqui esse assunto, tá? E também você acessa lá o nosso canal do Instagram, né? Que é esse que você tá aqui, o canal do Facebook, também a gente tá abrindo agora um canal no YouTube. Então tudo isso que eu tô falando aqui, ele vai lá também para o YouTube, ok? Então, o que é que às vezes os casais eles brigam? Por quê? Porque eles não sabem identificar o seu perfil financeiro, não sabem identificar qual é o perfil. Tá com saudade, tô morrendo. Então, eles não sabem identificar o perfil do seu esposo, da sua esposa, e isso é muito importante, tá? A gente vai ter uma live só falando sobre perfil, então só vou dar uma pincelada aqui para que você entenda que como essa live é sobre você não discutir com seu esposo ou sua esposa, significa que é só uma introdução a esse tipo de perfil. São, na verdade, 5 perfis, tá bom? São 5, não, são 4 perfis. O primeiro perfil que a gente pode falar sobre uma pessoa, que ela é o quê? É o perfil que de subtrair. Esse perfil de subtrair é uma pessoa que gasta tudo que ela tem, ela não economiza nada, mas ela também às vezes ela não fica devendo muito dinheiro, ou seja, ela ganha 1.000 e ela gasta 1.000, ou seja, ela consegue fazer com que sua economia sempre fique 0 a 0, ok? Depois temos um perfil chamado divisor. Esse gasta sem pensar.
Esse não importa se ele ganha 1.000, se ele ganha 2.000, se ele ganha 3.000, se ele ganha 100.000, ele sempre consegue gastar mais do que aquilo que ele ganha. Ele gasta tudo e não está preocupado em saber como vai pagar. Ele sabe, ele pensa, vou pagar. Então o que acontece? Depois temos outro perfil que é o chamado poupador. Esse poupador, ele é muito interessante, porque ele não gasta tudo que ele tem, mas ele também é um poupador, ou seja, ele é aquele cara que pega os 100zinho dele e guarda os 100zinho. Ele pega mais 100zinho e guarda os 100zinho, ele pega os 100zinho e guarda os 100zinho. Ou seja, ele só é uma pessoa que soma. Ele soma e a soma é sempre 1 mais 1 igual a 2, ok? 1 mais 2 igual a 3, certo? E tem o perfil que a gente chama de multiplicador. Esse perfil multiplicador é aquela pessoa que ela é exponencial. O que eu quero dizer com exponencial? 1 vezes 1 igual a 1. 1 vezes 2 igual a 2. 1 vezes 3 igual a 3. E aí ele começa a fazer o seguinte, em vez de ele somar, ele começa a multiplicar o dinheiro. Entenderam esse? Esse é o perfil que o casal deve ser. O perfil de multiplicação. Tá bom? Então, e aí o que é que você tem que fazer? Você tem que criar metas a curto, médio e longo prazo. Cara, e essa parte das metas aqui, eu quero te mostrar algumas coisas aqui, tá? Então, para você criar metas, eu vou explicar alguns tipos de casais que eles têm metas bem definidas ou não. E aí você vai me dizer, tá? E aí você tem esse casal aqui, ó. Não sei se dá pra ler, tá? Vamos ver aí. Dá pra ler aí? Dá pra ver aí, amor? Eu tenho que escrever ao contrário, né? Eu tenho que escrever ao contrário, né? Assim, né? Deixa eu ver aí. Não tá aparecendo nada. É isso, é? É ao contrário. Tá certo? Não sei se vai aparecer agora. Vê aí no teu aí, amor. Calma, demora. Ah, porque é demora dela. Alguém me ajuda aí, tá? Objetivos agora alinhados. Agora só quem dá força do caso. Dá pra ler. Boa, então o que acontece? Objetivos alinhados significa o homem e a esposa, e a força do casal são 2 Fs, são 2 forças. O que eu quero dizer com isso? Pergunta a você, esse casal existe, gente? Esse casal existe, esse casal que sempre tá os dois assim, ó, alinhado, fazendo assim 2 forças. Esse casal não existe. Não existe esse tipo de casal. Por quê? Porque, querendo ou não, cada um tem a sua individualidade. Então, não existe um casal que vai concordar em tudo em 100%. Ok? Depois temos esse outro casal aqui, ó, que a gente chama de objetivos opostos. Que seria o homem e a mulher. Esse, né? Segundo o estudo que eu li, o livro que eu li, A Árvore do Dinheiro, ele fala que também não existe esse tipo de casal, tá? Eu discordo disso até certo ponto. Por quê? Porque aquilo que eu converso com as pessoas, existe sim pessoas que estão, casais que infelizmente eles estão em lados opostos, dentro da sua própria casa. Ou seja, eles estão sempre se batendo, nunca estão em união, nunca estão em unidade. União não, né? Unidade. A gente vai também ter uma live sobre isso, tá? Então, ou seja, se eu digo, vamos fazer um supermercado em um orçamento de R$1.000, a outra pessoa diz, não, a gente vai gastar 1.500. Não, a gente vai gastar 1.200. Não, a gente vai gastar. Então, você sempre está em conflito. Ou seja, existem sim casais que eles estão sempre em conflito. Quando você diz é azul, a pessoa só por ir contra diz que é vermelho. Então, nesse tipo de relacionamento precisa saber de uma coisa chamada que muito treinamento, tá? Então vamos dizer assim, o que são, e agora vamos para a parte que é mais comum. E eu não sei se você deve estar, vocês estão me entendendo, estão me compreendendo tudo aquilo que eu tô querendo passar hoje. Então assim, ó, casais de objetivos comuns, ok? A força do casal é igual a EF2, significa que o homem e a mulher estão em condição de alinhamento. Mas se você observar uma coisa, essa linha que a gente chama de linha de resultado, ela sempre continua no zero.
Por quê? Porque os casais, um tá querendo economizar ou guardar ou crescer e a outra pessoa só faz gastar. E aí eu coloquei um homem e uma mulher, mas isso pode ser revertido também, tá? Então não se apegue aqui a essa questão, mas lembre-se que um casal, ele deve ter sempre objetivos claros e bem definidos. Mas isso não quer dizer que em algum momento da sua vida eles não vão discordar, ok? E esse é o mais familiar, e esse é o que mais cotidiano, ou não, para algumas pessoas, para outras não, que é o objetivo de todos. Eu vou puxar um pouco mais para trás aqui. Essa objetivo de todos significa que aqui a loucura que chamamos de a grande família, ou seja, todas as pessoas que são o marido, a esposa, o filho 1 e o filho 2, todos eles têm necessidade, todos eles têm objetivo, todos eles querem algo, todos eles estão procurando alguma coisa para satisfazer os seus objetivos, os seus sonhos. Então, qual é o fundamento disso aqui? Que o quê? A força da família é igual a 2F mais 1x mais 2x, ou seja, é todo mundo gastando dinheiro. É isso que eu quero dizer, todo mundo gastando dinheiro, cada um querendo conquistar algo. Porém, o que é que a gente tem que trazer como isso aqui, como objetivo de todos? Olha só com uma coisa interessante. Essa linha preta aqui, ela está em o quê? Ela está subindo, tá faltando a sogra individual. Então ela está subindo, significa que os objetivos de cada um estão sendo o quê? Equivalentes. Significa que aquele que a gente chama de tesoureiro, ele tem o controle da situação. E quando ele tem o controle da situação, ele consegue realizar o desejo de todos eles. Ele consegue realizar o seu desejo próprio, ele consegue realizar o desejo da esposa, ele consegue realizar o desejo das crianças, e isso faz com que ainda ele consiga ter o quê? Ter uma posição de quê? De subida. Significa isso, ou seja, quando você tem um planejamento muito bem definido, quando você tem as coisas muito bem alinhadas, significa que existe crescimento. Por quê? Porque crescimento é natural, as pessoas crescem. Você, quando sai da barriga da sua mãe, você começa na verdade, quando você é feto, na verdade, você não para mais de crescer. Então, Rogério, você pode dizer, você vai ficar velho, sim, mas o seu nariz cresce, a sua orelha cresce. Então, significa que você não para de crescer, o seu bucho cresce, então você não para de crescer. Ou seja, então o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, para que as pessoas, elas tenham um planejamento muito bem organizado e que não haja discussão no casal, significa que esse casal tem que conversar e tem que definir quais são os objetivos da sua família, sejam a família marido e esposa ou sejam a família, todos a família com filhos, ok? Então, agora chega o X da questão. Se você ficou aqui comigo até agora, então, meu Deus, estou olhando aqui o tempo. A gente fala demais. Então, espero que você esteja gostando, tá? E eu vou te explicar agora como você vai resolver todos esses conflitos, ok? O primeiro conflito, que é o conflito de comunicação, ele precisa ser exercido de uma forma, sabe qual é? Treinar. É você sentar realmente com sua esposa, é realmente você sentar com ela e falar sobre dinheiro. É muito complicado, é muito difícil. Por quê? Porque quando você vai falar com o dinheiro sobre a pessoa com quem você é muito diferente, você se relaciona, vamos dizer assim, né? Você se relaciona com ela, tá tudo muito bem, tá tudo muito bom, não sei o que, mas quando você começa a falar de dinheiro, parece que dá uma coceira assim, ó. Parece que você fica nervoso, parece que você fica e cria aquele caos matrimonial. Mas o que eu quero falar com isso? Se faz necessário sim se conversar com seu esposo ou com sua esposa sobre finanças. E como é que eu resolvo isso? Treino. O que eu quero dizer com isso? Treina. Pô, Rogério, você tá me dizendo para eu treinar a treta com minha esposa? Tô.
O que é treinar treta? E tem como a gente também faz uma mentoria de casais para as pessoas elas comecem a mudar as suas perspectivas como casal em realização todos os sonhos que elas têm, todos aqueles desejos que elas têm. Então quando eu digo assim, ó, agora vai ser a hora da treta. E essa hora da treta é muito boa, por quê? Porque cada um expõe o seu ponto de vista, cada um expõe a sua opinião e fala realmente a vida que eu tô achando que você não faz isso, porque você não faz aquilo, porque bota tudo em pratos limpos lógico, com ordem e decência, tá, pessoal? Não vai começar a fazer bagunça. Então, com ordem e decência. Por quê? Porque ali a gente tá expondo tudo aquilo que quando você fala, às vezes você faz coisas que às vezes para sua esposa que você nem imagina. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que treinar é preciso, conversar é preciso. Então, Rogério, mas como é que eu faço para conversar com minha esposa se ela não aguenta? Faz o seguinte, cara. Bota 5 minutos para conversar com ela sobre finanças. Oi, tio Rogério. Não sei quem é. Charmin. Isso é Bela, é? Então não sei. Então vamos lá. Então, o que é que acontece? A gente precisa colocar o quê? Um tempo. 10 minutos. Vamos conversar sobre nossas finanças durante 10 minutos? É Bebela. Acho que por isso que eu botei GNY aqui. Oi, linda. Então, vamos conversar sobre 10 minutos sobre nossas finanças, sobre aquilo que a gente quer realizar e se a gente consegue fazer todos aqueles desejos que nós temos. Porque eu tenho um desejo, você tem desejo. Será que conseguimos juntar os nossos desejos e fazermos isso de uma forma positiva? Então, coloca um tempo. Coloca 10 minutos para fazer isso. Agora, eu vou te dar uma dica que essa é a chave. Essa é que é mais legal. Não faz isso dentro de casa. Não faça isso dentro de casa. Faça isso, sabe onde? Faça isso em um lugar, vamos dizer assim, você saia para comer, jantar, comer uma pizza. Até porque se começar muito barulho, você já se contém e a pessoa também se contém para que não haja discussão. Mas faça isso, esse exercício ele é muito interessante. Por quê? Porque você vai colocar, vamos falar sobre finanças, sobre 10 minutos e depois você muda o assunto, tá? Mas faça isso fora de casa. Porque até um momento que vocês saem de casa, é um momento que sua cabeça no Delta Café. Vamos pro Delta Café, meu amor. Qualquer Delta Café. Vamos lá. Então, esse tipo de conversa vai ser muito interessante. Porque a primeira pergunta que você pode fazer: quais são os seus desejos para esse ano de 2000? Quais são quais os seus sonhos que você tem para até o final de 2020? Então, fala sobre gastar dinheiro, mas não. Olha, Rafa, deixa eu explicar uma coisa. Você sair com sua esposa para ir para um restaurante não é gastar dinheiro, é investimento, tá? Não é gastar dinheiro. Você vai investir. Aprenda o seguinte: faça sua esposa feliz que você vai ser feliz. Esse aí eu aprendi. Então, é exatamente isso, pessoal. Você começa a fazer o seguinte: você começa a determinar um tempo. Vamos conversar sobre finanças, vamos conversar aquilo, o que você quer realizar daqui. Poxa, será que isso a gente pode fazer? Não, mas eu quero, vou chutar aqui, eu quero comprar um carro até o final do ano. Aí você pensa, poxa, um carro até o final do ano? Não dá pra gente comprar um carro até o final do ano, né? Então, o que é que acontece? Não dá para comprar um carro. Vamos adiar. Como é que a gente faz isso? Vamos fazer isso durante um ano. Então, essa é a chave, tá? Então não vai no restaurante não, vai comer uma batata frita ali vai tomar um sorvete, pronto. Um sorvete daquele de casquinho do McDonald's, que é R$2,50 ou R$3, pronto. Você vai, senta ali, conversa numa boa. Mas o que eu quero dizer é isso, sair do ambiente é muito bom. Então o que eu quero dizer? Outra, né? O dinheiro nunca pode ser motivo para briga. O dinheiro nunca pode ser motivo para briga de um casal. Porque quando o dinheiro ele é motivo de briga para um casal, significa que o dinheiro está acima do casal, está acima do matrimônio, está acima daquele projeto que você tem. Então nunca brigue por causa de dinheiro. Então, outra dica: encontre soluções.
e não culpados. Lembra que eu falei no começo da nossa live que tinha um casal que um apontava o defeito do outro, um dizia, você que não faz, você que... Não façam isso. Façam o seguinte, como é que a gente pode melhorar? Aonde foi que a gente errou? Se erramos, como foi que erramos? Onde foi que a gente fez? O que foi para trás? Fica lá para trás e você consegue colocar tudo para frente. Então, vamos lá. Vamos correr aqui que eu quero deixar aqui uns minutinhos para fazer perguntas, tá? Então, Vou colocar nessa interrogação as perguntas. Tá, não sei como é. Tem uma interrogaçãozinha, as pessoas vão botando já as perguntas. Tá bom. Ó, gente, é que minha mídia social, estilo maravilhosa esposa, disse o seguinte, se você quiser fazer uma pergunta, faz nessa interrogaçãozinha aí, tá? Que daqui a pouco eu vou deixar aqui uns 2 minutinhos, 5 minutinhos pra gente fazer pergunta. Então, aí outra coisa, o que é que eu digo, o que é que eu falo? Um relacionamento, as pessoas precisam assumir a responsabilidade sobre sua situação. Tá, o que eu quero dizer com isso? Se você... O que eu quero dizer com isso? Quando não há cumplicidade, eu não chego para mim e digo, poxa, eu fiz um empréstimo, eu fiz uma besteira e eu preciso abrir isso. A gente está enrolado por conta disso, por conta daquilo outro. Então, assumir a responsabilidade, tomar o controle da situação é muito importante. Para quê? Para que você possa ter realmente a sua cabeça plena, focada em resolver problemas. Então, e o que é que a gente pode fazer? Várias recomendações aqui sobre isso, né? Mas observar a sua situação financeira, tá? Essa é uma das grandes chaves. Como é que está a sua situação financeira? E aí entra aquela historinha de que às vezes as pessoas acham muito chata, planilha, papel, anotar tudo, saber tudo onde é que foi o dinheiro. Por quê? Porque senão nunca vocês vão saber. Então, o que eu quero dizer com isso? Aceitar as suas despesas reais e quitar as suas dívidas. A gente vai falar numa live também sobre quitar dívidas e vai ser bem legal, tá? E aí eu vou explicar algumas técnicas que a gente tem para quitar algumas dívidas. Encontrar o seu papel, isso é recomendação máxima. Encontre o seu papel financeiro no casal. O que é encontrar o seu papel financeiro no casal? Poxa, você é aquele cara que, ou a pessoa que você pensa, não, eu não sei me dar com dinheiro, eu não sei trabalhar com dinheiro. Então o que eu faço? Eu pego, vou deixar para minha esposa. Esquece essa parada de que o homem, vamos dizer assim, tem que tomar conta do dinheiro. Não. Às vezes a mulher ela tem muito mais aptidão do dinheiro do que o próprio homem. Então ele toma conta. Às vezes não, às vezes o homem toma conta do dinheiro. Então, saiba qual é o seu papel financeiro no casal. Às vezes, se você não toma conta do dinheiro, você faz o quê? Você é o ajudador. Como é você o ajudador? Você faz orçamento, você procura conta, você procura economizar, você realiza, você faz o apoio para esse sonho, ok? E propor melhorias financeiras como uma obtenção de renda. O que eu quero dizer com isso? Quando vocês sentarem para falar sobre dinheiro, significa que vocês vão sentar e vão projetar algo, não vão falar só discutir sobre finanças. O que é resolver um problema? O que é solucionar um problema? Trazer uma solução. E qual é a solução às vezes que as pessoas estão endividadas? Poxa, eu quero vender, eu preciso vender algo, sei lá, você pode, tem várias formas de você fazer vamos chamar assim de 4 dígitos, né, até 9 mil reais para você fazer, para quitar a dívida. Muitas formas, existem muitas formas. Então, você pode vender produtos, você pode fazer culinária, você pode vender bolo, você pode ouvir tanta gente fazendo, se virando, né, fazendo coisas que realmente são pequenas, que geraram um grande recurso, mas eles não são a sua renda principal, tá? Elas são a renda que elas fazem, elas ajudam e elas fazem com que essa dívida desapareça. Essa é uma ideia, essa é uma situação, tá bom? Pessoal, então eu vou deixar aí uns minutinhos, temos 3 perguntas aqui, eu vou responder 3 perguntas. Eu espero que você tenha gostado dessa live e eu quero agradecer você que ficou aqui até o final. Lembrando que a gente vai ter uma série dessas lives e a gente vai falar de assuntos diferentes e a gente vai fazer algumas coisas bastante práticas e
Lembrando que esse é um projeto, o projeto No Vermelho Nunca Mais, para ajudar casais a quitarem suas dívidas e a realizarem seus sonhos. Essa é a minha intenção, é esse meu projeto, e eu espero que você tenha gostado, tá? E eu vou responder umas perguntas aqui até final, né? É muito legal ver vocês aqui, é muito legal a gente estar fazendo essa interação, tá? E lembrando que essa live ela também vai estar gravada lá no YouTube, vai estar gravada aqui também, e que você da próxima quinta-feira, né, Clara? Quinta-feira às 20h47, estaremos fazendo uma live sobre outro assunto. E eu vou responder aqui essas perguntinhas aqui, que eu tenho alguns minutos. Vamos lá. Primeira. Como organizar as dívidas quando se deve mais do que ganha? Tá. Isso aí tem duas maneiras de você fazer isso, ok? A primeira delas na verdade tem várias maneiras de fazer isso, ok? Uma delas, você tem que gerar mais receita, tá? Gerar uma renda extra exclusivamente para quitar essa dívida. Eu não sei quanto é a dívida, mas sei lá, vamos dizer, a dívida é de R$1.000. E aí você vai gerar ou um serviço ou o quê? Se você trabalhar com vamos dizer assim, com um serviço de autônomo, então você vai separar um serviço só para pagar isso, ok? Então você primeiro tem que saber que tipo de dívida, né? Negociar essa dívida, tentar negociar ela ao máximo, dizer realmente, você falar, olha, estamos aqui passando por uma situação difícil e queremos negociar, como é que a gente pode dividir isso sem juros? E aí essa negociação. E principalmente fazer uma renda extra para você conseguir pagar, desculpa, para você pagar essa receita. E o que é essa dívida? Mas também significa que quando você pagar essa dívida, significa que você criou uma receita extra, e significa que essa receita extra vai ser um bônus, tá bom? Espero que eu tenha ajudado aqui. Vamos para a próxima. Aqui. Deixa eu ver. Existe uma planilha específica para organizar os gastos do casais? Você disponibiliza alguma? Tem planilhas desde as mais simples até as mais complexas. A minha planilha que eu tenho, ela está sendo distribuída gratuitamente lá no site da setconsultoria.com. Então você vai ter essa planilha, né? Pronto, ela também está dizendo aqui que eu vou disponibilizar ela também na bio. Então o que é que acontece? Eu vou tentar fazer uma live só explicando a minha planilha, tá? Porque ela é um pouco complexa, mas ela também ela dá um resultado muito bom, ela dá um resultado imenso, dá um resultado maravilhoso, ou seja, ela controla toda a sua vida, tá? Então é essa ideia que a gente tem. Eu soltei o bônus aqui, o Rafa fez eu soltar o bônus aqui. O bônus vai ser essa, eu vou fazer uma live ensinando como é que funciona a minha planilha, tá? E aí como você pode projetar toda ela e como se você vai e seu estado atual financeiro. Se você está no atual do vermelho, amarelo ou verde, significa que se você está no vermelho, você está endividado. Se você está no amarelo, é porque você está 0 a 0. Se você está verde, e o que é que você deve fazer se você estiver na situação verde? Então, aguardem aí, tá? Vamos pegar aqui a outra. Em relação ao meu dinheiro, dentro do casamento, aonde ela é saudável? Não é saudável. No casamento, ele não pode existir o meu dinheiro e o seu dinheiro. Então, uma relação dessa, ela nunca vai ser saudável. É uma relação que eu escondo, né? Ou eu não abro 100% aquilo que é, né? Vamos dizer assim, de realização dos dois, de direito, não é nem de direito, né? Mas em conjunto das duas pessoas, isso não é saudável. Em nenhum momento é saudável isso. O saudável é você viver em harmonia com o seu esposo, sua esposa, viver os dois a plenitude de realização de sonhos em comuns. Isso é de uma gratificação tão grande. Porque assim, que hoje, eu falo isso porque hoje eu e Clarissa vivemos
Vivemos, não, estamos vivendo sonhos que queremos juntos. Então, assim, isso é muito mais recompensador, teve muito mais satisfação do que a gente já viveu lá atrás, cada um ganhando seu dinheiro, cada um fazendo suas coisas. Então, é muito maravilhoso vocês, quando decidem, têm um plano em comum e conseguem alinhar eles e seguir eles juntos. É gratificante, né? Então, realmente, essa relação não é saudável, essa relação de meu dinheiro. O dinheiro é nosso, o projeto é nosso, nós somos uma unidade. Então, e com isso, realizamos os nossos sonhos, os nossos desejos juntos, ok? A gente já está quase acabando. Existe um caminho rápido para gastar e juntar mais dinheiro? Existe um caminho rápido para gastar menos? Existe sim. Existe você pega o dinheiro, né, bota embaixo do colchão. Brincadeira. Existe sim, existe. Existem várias formas de você juntar dinheiro mais rápido. E existem mais formas também mais rápidas de você gastar menos. Primeiro, a primeira coisa que você deve saber é quanto é que você está gastando por mês. Então, como você gasta, vai ter uma coisa chamada, vou ser bem rapidinho aqui, tem uma coisa chamada despesas fantasmas. Você tem que eliminar essas despesas fantasmas, você tem que recalcular todas as suas contas e juntar mais dinheiro. Significa que quando você alinha o seu orçamento familiar, significa que você automaticamente consegue guardar mais dinheiro. Mas não quer dizer que você multiplique esse dinheiro. O que é que você tem que fazer? Aí é o segundo passo. O segundo passo é você tomou controle das suas finanças, e aí o segundo passo é fazer esse dinheiro multiplicar, ok? Então, pessoal, é isso. Então aqui quem... Oi? Então, gente, eu agradeço aí, falta 1 minuto e 44, né? A Bela colocou aí Um Homem Mais Rico da Babilônia. É um livro muito bom e ele dá umas estratégias bem legais daquilo que as pessoas podem fazer, tá? E também ele dá uma estratégia muito boa sobre dívidas. Então, se a pessoa está endividada, tá? Então ela separa uma grana para ela. A gente ainda vai falar sobre muita coisa. Então, assim, eu queria que você, eu vou tirar uma foto aqui, tá? Pra gente colocar isso lá na nossa live, fazer aqui como é que eu faço aqui Eita, eu não sei como é que eu faço aqui. Tira uma foto aí, irmão. Já tirei. Ah, você já tirou aqui. Aí. Então, coloca lá, se você colocar uma hashtag no vermelho nunca mais. Isso é um projeto, tá? Valeu, Dan, valeu pessoal. Então isso é um projeto nosso que a gente tá começando. Vai ser um projeto no vermelho nunca mais, para que as pessoas saiam da sua escravidão e as pessoas comecem a estourar suas bolhas, né? Elas saiam dessa redoma pensando que não podem ajudar as pessoas, que elas têm que ficar eternamente servindo a um Deus chamado Mamon. Ou seja, você não nasceu para servir a dinheiro. O dinheiro é que nasceu para servir você, desde que você coloque o dinheiro no seu devido lugar. Que o lugar do dinheiro é no bolso e não no coração. Tenha uma noite maravilhosa, tá? Meu nome é Rogério Medeiros, eu sou educador financeiro e eu estou aqui para ajudar casais a quitarem suas dívidas e serem plenos nessa